Salve, boa noite a todos e todas que vieram até sob influência hoje para esse negócio que a gente chama, ou quis chamar, de processo de pesquisa. O processo de pesquisa é basicamente a ideia de juntar uma pessoa que desenvolve um trabalho, por vezes mais associado ou vinculado a uma prática acadêmica, com outra que talvez tenha práticas mais associadas a coletivos de rua. Enfim, nesse caso, as duas coisas se misturam, acho. Tanto no caso da Malu, quanto do Murilo Romão. As coisas se cruzam. Mas eu acho que o nosso interesse é tentar ver quantas perspectivas uma coisa pode ter. E eu acho que aqui a gente está mais interessado naquilo que ainda não tem forma e não tem nome, para talvez nomear isso nos próximos encontros. Então, Malu de Barros, Murilo Romão, obrigado por terem aceitado o convite. E antes de passar o microfone para eles, tem cerveja e os livros, pôsteres, enfim. Fiquem à vontade para folhear e mexer em tudo. Obrigado. Começo. O Murilo começa. Já que eu não improviso aqui também, vamos lá. Então, primeiramente, boa noite a todo mundo que colou aqui. Sou grata aí pela partilha, por esse espaço de conversa. Agradeço também, né, o time aí da Sob Influência, que está sempre somando, assim, sempre abrindo as portas para que a gente possa também estimular outros pensamentos, enfim, outras práticas aí, inquietas, né, que eu acho que essa palavra vai atravessar muito a nossa conversa, né, Murilo? E, enfim, eu cheguei a rascunhar algumas coisas aqui também para tentar guiar um raciocínio que provavelmente ele não vai ser linear, né, assim como esse tempo e espaço aqui que a gente vai falar da cidade, mas só para, já que eu acho que o tema, né, também, não o tema, né, mas a proposta do encontro, né, é compartilhar o processo de pesquisa também, né, esse modo de fazer, esse modo de praticar as coisas, né, acerca de um objeto, eu pensei em trazer um pouco, então, mais desses processos do que da pesquisa ou da finalização por si só, assim, desses projetos ou pesquisas que eu faço e lugares que eu atuo, né. E aí, com isso, acho que eu vou passar por 4 pontos. Assim, obviamente, eu vou esquecer de coisas, mas enfim, a gente tem um momento da conversa depois e das trocas. Para pensar, então, né, e compartilhar com vocês também como é que é essa lida assim, de estar, fazer né, na cidade. Então, a primeira coisa que eu pensei, né, em compartilhar é falar um pouco de quem eu sou, né, e aí entendendo esse lugar de partida também. Não, enfim, vou falar mais para frente, deixa eu me apresentar, então, né, que eu estou falando e não me apresentei, mas esse primeiro ponto, né, falar quem eu sou, né, sou Maria Luísa de Barros, assim como o Rodrigo falou, né, aqui em São Paulo me chamam de Malu, mas podem me chamar de Maria. Sou capixaba, nasci em Cariacica, que é uma cidade vizinha de Vitória. Família meio mineira, meio carioca. Sou curiosa, sou inquieta, sou arquiteta urbanista, sou pesquisadora cultural e curadora independente, então transito nessa área interdisciplinar aí. Tenho uma relação muito forte com o mar, né, com essa linha do horizonte aí, que é um refúgio, e essa linha de Calunga aí também, que reequilibra minhas percepções, meus entendimentos. Então, em breves palavras, assim, né, coloco, né, quem eu sou, partindo dessas outras condições que não essa formação, né, enfim, ou meu trabalho, porque isso por si só acho que já deixa estímulos, né, já deixa essas fagulhas, né, de como eu entendo a cidade, e como eu pratico com ela, né, assim, e como eu faço com ela, seja na prática pessoal ou na prática profissional de fato, né. Então, eu estou falando isso, né, e aí, não sei se todo mundo aqui conhece Vitória, conhece a grande Vitória, o Espírito Santo, né, mas moro em Cariacica, nasci em Vitória, cresci em Cariacica, estou em São Paulo há 5 anos, e aí isso, por si só, já condiciona esse movimento, o deslocamento, o trânsito, que essa é a minha condição que eu entendi que era a minha condição possível de estar no mundo também, e depois entendendo, né, ao longo do tempo, de estar na cidade e de estar como arquiteto urbanista nessa profissão, né.
Enfim, então coloquei isso também, né, essa dimensão de quem eu sou, acho importante colocar, e não no sentido de uma ego trip ou de falar que essa parte, né, que eu apresentei aqui de uma trajetória é assim, tem que ser, não, pelo contrário, né, mas justamente para situar, então, também esse entendimento de mundo, né, essa percepção aí que guia grande parte dessas práticas, aí, seja onde eu estiver. E aí, contextualizando mais um pouco, um desses espaços que eu atuo é a academia, né, é a universidade, é a área educacional, né, enfim, a área enfim, dos estudos aí. E atualmente estou doutoranda na FAUSP, né, na área de concentração de planejamento urbano e regional. Acho que mais para frente eu vou falar mais um pouco especificamente sobre isso. Mas eu acho também que é interessante colocar essa discussão na roda, até justamente porque eu entendo esse ponto, né, como eu estou lá, mas não só, né? Eu estou na rua, eu estou enfim, em outros espaços também tentando fazer junto com isso. E óbvio, né? Não estou aqui para falar da academia como um lugar incrível, pelo contrário, né? A gente sabe de todas as questões, é difícil, enfim, se abdica de algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, para mim, no caso desse movimento que me guia também, é um estímulo onde eu posso também estar colocando e estar transitando também entre essas duas, entre esses, não dois, né, mas entre esses vários mundos aí também, enfim. Então, entendendo também esse espaço acadêmico como essa via de mão dupla, né? Como que eu posso trazer de fora para dentro, de dentro para fora, e enfim, está instigando isso. Então, só jogando também, acho que eu vou jogar, né, vários temas, assim, vou jogando para que a gente converse. Mas aí pontuei isso da academia em si, porque, óbvio, né? Então, como eu estou lá também, mas sem deixar de fazer a crítica a esse espaço, né? E aí estou na USP, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que eu não preciso, espero não precisar falar muito do que isso significa, assim, em termos termos difíceis mesmo, assim, para, né, para minha condição enquanto mulher negra, etc, etc, etc. Mas, né, o Nego Bispo até na segunda-feira participou de uma fala lá na USP e ele falou, né, que ali é um dos principais, é um ninho do colonialismo, né? Então, assim, isso se reflete, obviamente, em várias outras questões. Mas, bom, então, falando nesse lugar da academia também, né, como eu estou lá, criticando, mas também sem desrespeitar essa trajetória de vários intelectuais, no meu caso também, que me interessa, né, intelectuais negros também que estão lá dentro fazendo, e permitindo com que a gente estivesse aqui, permitindo com que eu esteja aqui hoje também fazendo, né, pensando e criando conhecimento a partir dessa trajetória já consolidada, né? Então, eu costumo falar também que o que eu faço é uma pequena, ínfima, assim, contribuição numa tradição aí também de pensadores negros e arquitetos que, por muitas vezes, né, não são falados, e etc., e pessoas que estão praticando na cidade. E aí, o segundo ponto, né, falei um pouco de quem sou eu, deixei também desse espaço acadêmico, mas o segundo ponto, acho que eu venho trazer um pouco desse lugar da pesquisa aplicada, que eu acho que é por isso que o Rodrigo falou também, que, no meu caso, eu estou, né, nesse espaço acadêmico, mas tento entender como que as coisas se misturam, né, como elas se mesclam e como que elas se contribuem, né. Então, quando eu penso na pesquisa aplicada, eu penso nesse modo mesmo de eu, enquanto persona pesquisadora, persona arquiteta, né, eu uso esse termo também referenciando uma professora canadense que tem muito me interessado e muito me inquietado justamente pelas metodologias que ela propõe, que eu acho que devo citar mais em frente, que é a Catherine McTrick. Enfim, e aí acho que pensar essa pesquisa aplicada, colocando esse modo que eu entendo, né, estar no mundo e fazer no mundo, pensar essa, costumo falar, né, que é vivendo e fazendo. Então, tipo, eu estou ali. E aí eu acho que isso que é o experimento também, isso que é o improviso também, né? Dentre vários significados, isso também é. E aí eu costumo falar que eu estou vivendo e fazendo. Então, tipo, eu estou na rua, estou pensando, eu estou, sei lá, estou conhecendo um lugar novo, estou sem rumo, estou pensando, estou fabulando coisas ali, entendendo como isso pode virar um projeto, como isso pode virar uma intervenção de linguagem X, Y ou Z. E aí, né, pensar nesse lugar, assim, né, de viver e fazer, acho que desloca um pouco também isso dessa separação aí euro-ocidental, ou quer que seja, assim, do prática, teoria e prática, né? Para mim, as coisas não estão separadas, né? Elas estão acontecendo. E aí tem, né, também Tigana Santana, tem um evento, né? Tigana Santana também, não sei para quem
quem não conhece, né, é um filósofo, músico, enfim, entre várias outras coisas também. E aí eu lembro que num evento ele comentou isso, né, de uma reflexão experiência, né, em oposição a esse binômio, né, teoria e prática com hífen, né. Não tem, assim, do jeito que eu entendo, não tem, do jeito que eu faço com a cidade, assim, não existe necessariamente essa separabilidade das coisas, assim, enfim, nessa forma. E aí tentar falar um pouquinho mais rápido aqui para passar para o Murilo, porque a gente falou, né, 10 minutos, assim, mais ou menos, mas a conversa se deixasse, né? Mas aí dentro dessa experiência também do que eu estou falando de pesquisa aplicada, né, que eu acho que a forma como as pessoas também entendem um pouco, e eu falo as pessoas de uma maneira óbvio muito genérica, que não é a minha intenção, né, universalizar as coisas, mas entendem a arquitetura, o urbanismo também como esse lugar ali dentro de um escritório, ou limitado ao projeto, ou até assim avança um pouco para esse campo expandido, né? Mas quando eu me entendi assim pós a faculdade, ali entendendo essas inquietações também. E aí eu fui lidando com práticas coletivas, né? Desde o começo, na verdade, desde a minha formação, assim, enquanto pessoa, né? Eu estava sempre envolvida com práticas coletivas, seja no movimento negro, no movimento estudantil, que foi o que me formou também em certa medida, para que eu conseguisse estar paralelamente, né? Em vários projetos, entendendo o que estava acontecendo, igual eu falei, né? Em diferentes espaços e tempos. E aí, no meio disso, essas práticas coletivas também, né? Se fizeram e foram se formando, né? Eu vou só citar também algumas dessas experiências, porque eu acho que é isso que eu estou falando também, né, que dessa aplicação disso que se dá na rua. E aí, por exemplo, em 2016, participei da Cidade Quintal, né, que ainda nem era a Cidade Quintal, era um projeto. E aí, durante esse processo, a gente formou então a Cidade Quintal, que é um laboratório de pesquisas pesquisas e práticas urbanas, na verdade, né, que é uma organização focada em pensar a transformação do ambiente urbano, né, de lugares públicos que, por muitas vezes, né, a política pública não olha, e a gente tem esse papel, né, atualmente eu não estou mais, mas durante alguns anos, né, eu fui coordenadora de pesquisa e responsável justamente pela imersão, que era esse lugar de troca, de interlocução, assim, entre população, entre Estado, entre outros e diversos agentes, né? E a Cidade Quintal, então, por si só, já tinha essa prática ali da troca, da conversa também, do experimento e do coletivo, e que, né, a partir disso, se desdobrava em várias coisas, assim, de diferentes linguagens, como murais, né, em grandes escalas, projetos de reforma, né, em territórios vulneráveis, né, então tem esse estímulo também de proporcionar a convivência. Outra prática também que eu acho que atravessa, né, essa construção é a coletiva Terra Preta Cidade, que é uma coletiva formada por 5 mulheres negras de diferentes lugares do país, de diferentes áreas de atuação, na qual, né, a gente busca, a partir de práticas artísticas, práticas educacionais e outras, promover, assim, estimular narrativas também que passam pela multilinguagem para desembranquecer a cidade. E aí, quando a gente fala desembranquecer a cidade, né, justamente nesse aspecto, né, entendendo que, desembranquecendo, a gente coloca também outras possibilidades, outras cosmologias, outros entendimentos de mundo, né, que por anos, por décadas, por séculos, né, foram subjugadas ou colocadas como inválidas, enfim. Então, a coletiva Terra Preta foi fundada em 2018, e é isso, a gente atua de diversas formas também, curadoria, projetos, enfim, falas, artigos, de diversas formas. E com esse mote aí também, né, desembranquecer a cidade para repovoá-la com tudo que foi sequestrado e tudo que foi subjugado como se não fosse digno ou real ou relevante, né, por quem é esse poder, por essa mão, enfim, por esse sistema, né, que condiciona então quem pode morrer, quem pode viver, quem pode estar, né, na cidade, assim, fazendo a cidade. E outra terceira experiência que acho que é a mais atual também, que é o Vibration, que é uma plataforma de pesquisa e prática interdisciplinar para a perspectiva crítica da arquitetura, da cidade, da música, da linguagem. Enfim, então acho que tudo isso, essas práticas também me ajudam a pensar, né, nessa trajetória e estar nesse trânsito, nesse deslocamento que desde, né, no começo eu coloquei, então, que isso de andar, de caminhar e de
sei lá, deslocar, viajar, né? É uma condição desse fazer, né? E aí, eu acho que o terceiro ponto, para tentar ir caminhando para o final aqui, acho que se dá pelas metodologias assim também, né? Que todo esse processo por si só já é uma metodologia, já é uma metodologia inquieta, desobediente, curiosa, né? E aí eu uso também, eu tenho gostado muito de ter esse diálogo com essa professora canadense, Catherine McTrick, que tem, por exemplo, essa proposta, né, de uma miscelânea negra, né? E aí como eu falei no começo, né, meu pensamento não é muito linear, eu vou falar depois um pouco mais da pesquisa, mas só situando, então, né, por exemplo, essa dimensão da miscelânea negra, que traz esse acúmulo, né, como essa metodologia também. Então, são textos, a conversa com meu avô, essa experiência na rua, né, essa deriva aí pela cidade, na troca, etc. Arquivos pessoais, arquivos, enfim, variados, música, tudo isso é uma miscelânea que é parte desse processo metodológico. Penso também junto com, né, uma estética de base afrodiaspórica, afro-brasileira. Tem alguns autores também que são bem interessantes, que estão trazendo, reivindicando isso também. O Edmilson de Almeida Pereira é um que eu gosto de dialogar muito, que ele é da literatura. Aí tem a estética radical negra, né, aí a poética também radical negra, que aí dá para ir lá para a galera, sei lá, norte-americana, mas não só também, enfim, pensando nesses deslocamentos epistemológicos também. E aí coloquei esse ponto, né, da metodologia, porque aí eu acho que também onde a gente pode se encontrar, né, pensando esse lugar da interdisciplinaridade, mas também das diferentes linguagens, né? Porque, por exemplo, os vídeos, o audiovisual para mim é muito importante. Às vezes ele me conta coisas, ele me condiciona, né, me informa coisas que são fundamentais para mim. E aí, enfim, a música. E aí, nesse sentido também, eu vou lá para os músicos, para os criadores, para os improvisadores, para aprender tanto com essa estruturação em si, de uma composição, com o improviso, com o que enfim, com N formas, na verdade, é isso. Então, partindo para esse quarto ponto, que acho que é só ancorando, então, nesse momento atual, na minha pesquisa atual, no doutorado, mas não só, né, como eu disse, eu tenho a música e a sonoridade como epistemologia, ou seja, eu trabalho com a epistemologia do som para pensar e a prática urbanística, a prática arquitetônica. E mesmo que às vezes insistem em falar que o que eu faço não é arquitetura, que não é urbanismo, por muito tempo eu fiquei inquieta também, porque eu estou né, na área de concentração do planejamento urbano e regional. Mas o que você está falando? Você está falando de música, mas também não é uma música nessa condição de territórios culturais, ou só apenas num lugar de resistência, ou apenas nessa condição assim de viver a cidade. Né? Eu estou tentando trazer essas outras camadas também que passam pela filosofia, enfim, e trazendo essa epistemologia do som para pensar, então, arquitetura, urbanismo, que é essa pesquisa atual que eu também estou fazendo, né, tendo, então, objeto de estudo a cidade, espaço urbano, né, e esse espaço urbano e esse espaço que ele tem inúmeros significados, né, que ele é dinâmico, ele é mutável, né, e ele é espaço desse espaço material, mas pode ser espaço cósmico, né, percebendo também, então, já estou comentando muito, né, esses entendimentos de mundo, essas outras cosmologias. E aí 3 pontos só, assim, 3, não sei, ou 4, sei lá, dentro desse quarto já, mas que envolve essa pesquisa é que, no caso, então, ao meu ver, né, eu coloco essas cidades sob a perspectiva, sobre essa lente do que é a afrodiáspora, né, essa lente gigante, infinita e incapturável, né, indomável do que é a afrodiáspora, para, novamente, tentar contribuir minimamente com o pensamento, com esse pensamento, e isso me direciona também, né, para algumas questões específicas. Coloco a cidade também, né, dentro do evento racial, e aí trazendo essa dimensão do evento racial pela Denise Ferreira da Silva, né, que também é uma pessoa que me instiga muito, né. Então, pensar essa cidade como dentro desse evento racial é bem importante para mim também, né, para a gente conseguir disputar e falar dessas políticas e etc. Políticas, práticas, planejamentos, planos, de uma ordem que é desconsiderada, né? E, na verdade, de uma ordem que é desconsiderada e de uma ordem que, novamente, é uma máquina de moer, é uma máquina de tirar sua subjetividade, de deslegitimar suas experiências e, enfim, resumidamente, pasteurizar a vida sob essa lógica, né? Enfim, funcional, do capital
e etc. E eu acho que era isso. Na pesquisa... Vou deixar você falar. E aí, desses 4 pontos, acho que eu tenho muito mais outros estímulos também que eu tive, assim, pensando nessa conversa com você e também vendo as coisas. Depois eu quero, assim que o Murilo falar também, acho que dá para falar um pouco mais, por exemplo, de Sanha, que é um pouco dessa interlocução, é uma parte dessa interlocução que eu tenho no doutorado, né? Então, que eu penso modos de fazer e modos de ser a cidade a partir das sonoridades afrodiaspóricas, em diálogo com Sanha, com Naná Vasconcelos e com Itamar Assunção, uma encruza de 3 aí também, que me faz pensar e trazer essas coisas, levar essas coisas, no caso, para a FAO, e não só, também para outros lugares, mas... enfim, aí depois eu quero, talvez, falar um pouquinho de como o Sanha, então, estimula, instiga, inquieta essa dimensão aí da cidade, aí de tudo que habita, aí, do invisível e do não visto também. Do visto, do não visto, do audível, enfim. É isso. Valeu, gente. Muito bom, hein? Caramba, agora vai ser difícil, né? Então, eu também vou me apresentar aqui. Eu sou o Murilo, agradecer aí o convite, o Rodrigo. A gente se conhece há um tempo já e, conheci hoje o lugar aqui, muito louco. E, é uma fábrica de ativar pensamento, né? Acho que sob influência, ali, Balanço e Fúria, tudo que ele faz aí. E parabéns aí para a galera. E eu sou o Murilo, tenho 33 anos, sou da Zona Norte de São Paulo mesmo, aqui, nascido em Sampa. E eu vim mais do skate ali, né? Tipo, ando de skate desde pivetinho, assim, uns 10 anos. E aí esse rolê do Coletivo Flanandes é um pouco mais recente, mas acho que é legal falar um pouco também de antes, né? Que aí eu comecei a andar de skate novinho, tal, eu sempre tinha uma coisa assim de procurar lugar, né? Por causa dessa coisa de andar na rua e tal. Andava em pista também, mas eu me sentia mais impactado quando estava na cidade, assim, né? Eu andei bastante no Anhangabaú antigo, quando eu comecei a pegar ônibus sozinho, assim, aprendi o caminho, aí já vinha andar no centro mesmo, então sempre foi muito impactante, assim. E aí eu consegui, tipo, por sorte e também esforço, assim, consegui fazer carreira de skate, né? Ainda sou profissional, né? Mas não vivo tanto do skate mais hoje em dia. Então eu fiz a carreira de iniciante, amador, campeonato, patrocínio, aí passei para profissional em 2012. Aí consegui viver legal até a pandemia ali, mais ou menos. Aí já foi baixando um pouco o patrocínio e tal. E, ao mesmo tempo, de 2015, eu fiz rádio e TV também, mais novo, né? Direto da escola. Fiz rádio e TV, mas assim, já estava totalmente focado no skate, já estava virando algumas coisas. Então, foi mais para estudar novo ali. E aí, acabei passando para profissional no fim da faculdade, né? Então, foi ao mesmo tempo. Assim, fiz estágio na época, até em um programa de skate assim, que tinha. E aí, o que eu queria falar é que, mais para frente um pouco, 2015, eu fui fazer um curso de antropologia urbana, que até o Gia Machado, que é um amigo nosso lá de Minas, que ele já tem uma pesquisa de skate longa, né? E aí, uma vez, ele me chamou para fazer um curso lá que ele ia ministrar e tal. E aí começou a ativar mais, né, esse lado assim, de pensar o que eu estava fazendo na cidade, mas também não só a manobra, né? Todas essas experiências que até o Gia fala que são citadinas, né? Tipo, experiências assim que vão alterando a gente. E, ao mesmo tempo, com a nova Praça Roosevelt, né? Ela estava aquela efervescência cabulosa ali, todas aquelas brigas que tiveram com os skatistas, que enforcaram até um amigo nosso que é falecido, que é o Bigode, da Zona Norte. Não tem nada a ver a morte dele com esse acontecimento, mas ele acabou morrendo depois, por uma fatalidade. E aí foi isso, tipo, aí eu fiz esse primeiro vídeo, né? A gente criou o coletivo. O embrião do coletivo foi um vídeo que era o Ser do Centro, que registrava um pouco essas brigas da Roosevelt e misturando com algumas coisas já de arquitetura. A gente usou um áudio do Guilherme Wisnik e com umas tretas assim de rua na Roosevelt mesmo. E aí a galera de skate recebeu bem, assim, né? Na época, tal. E aí eu também sou inquieto pra caramba, assim, sempre gostei de filmar, né? Meus amigos, filmar e ser filmado, sempre gostei disso, né? Porque eu já vinha dessa área de comunicação, então já era meio que normal, assim, né? E aí fui fazendo, sempre empolgado. Você falou do viver fazendo, né? Para mim é total isso, porque eu
filmava, já chegava, passava a imagem, já queria editar, já juntar com outra coisa e pensava em música. E aí a gente fez o primeiro vídeo, que é o Flanantes mesmo, que aí já é um vídeo maior, de 30 minutos. E aí pega as referências de Walter Benjamin, Baudelaire, João do Rio, e aí vai misturando com esse rolê do Flaner, né? A gente até foi para o Rio na época, ficou dando uns rolês ali pela região central, que é por onde o João do Rio andava, né? Que é do livro Alma Encantadora das Ruas, e aí sempre bebendo nessas referências. Mas o que eu esqueci de falar é que essas ideias começaram a surgir nesse curso de antropologia urbana, que foram mais ou menos 4 meses. E aí, tipo, era toda quarta, assim, eu sempre voltava bem mexido do curso. Eu falei, pô, acho que é o momento de comunicar alguma coisa além das manobras, né? Porque a gente está vivendo esse momento de um monte de coisa acontecendo em São Paulo, assim, de mudança mesmo, né? De reforma e tal. E aí começou desse jeito, assim, o Flanantes, e aí a gente fazia premiere, tipo, a exibição. A primeira exibição que a gente fez foi na Casa da Luz, que é um espaço cultural ali, muito louco, na Luz. E aí colou uma galera, assim, a gente falou, nossa, velho, esse rolê independente tem potência, né? Porque a galera fazendo por amor, né? Nunca envolveu, assim... Eu já tinha meus patrocínios e quando eu comecei o Flanantes, parece que eu comecei a fazer as coisas independentes, eu fui perdendo patrocínio, assim, uma balança, né? Só que eu preferia muito mais, por mais que eu ia ter menos grana, eu me sentia mais completo, assim, né? E aí eu fui tendo que criar outros caminhos para arrumar dinheiro e, ao mesmo tempo, não deixar morrer essa chama de continuar andando com os amigos e se ajudar e fazer vídeo. E acho que essa que é a potência da parte do coletivo mesmo, porque aí alguém está desanimado, o outro vai dar uma peça de skate, dar um tênis, ou se não fala, não, vamos filmar, esse incentivo de manobra, porque às vezes a galera vê o vídeo de skate e acha que foi fácil, mas hoje a gente estava ali no Pacaembu, o Michael, um amigo nosso, está até aí de Manaus, ele está tentando uma manobra há uns 3, 4 dias lá, e às vezes não sai mesmo, porque escolhe uma manobra difícil, e aí tem toda essa ajuda, né? Mas aí, misturando com o lado acadêmico que você falou, eu fiz esse de antropologia urbana, né, que era um curso básico assim, e aí não fui muito para o lado da academia, né? Fiquei mais na pesquisa autodidata mesmo, mas a gente foi passando por autores, temas, né? A gente fez o Sob Aparente Desordem, que é um vídeo que é inspirado na Jane Jacobs, que ela fala sobre o balé da boa calçada, né? Aquela coisa bem do improviso. A gente, nessa época, pegou as reformas do Parque Dom Pedro, ali perto da Sé também. Porque o rolê do skate era sempre buscar o lugar novo, né? Que é fresquinho, assim, tal. É bom para andar no começo. Depois acaba ficando um pouco degradado. Aí a gente passou depois pelos situacionistas um pouco ali. Nessa época, a gente até fez uns rolês junto, né, Rodrigo? De roda de conversa e tal. E aí sempre foi mantendo a pesquisa, assim, de temas de caminhadas, de cidade. Tem a Paula Berenstein, lá da Bahia, que tipo foi referência bastante para a gente, com aquele, acho que é Elogio aos Errantes, né, um livro dela que é bem louco. E sempre bebendo nessas referências e tentando misturar com o skate de rua, assim, né? E aí, cada vez mais se aproximando da galera que já estava na academia, mas que tinha um pé no skate também. Que nem tem o Leonardo Brandão, que é um professor lá de Blumenau. Ele é da história. E a gente fez um vídeo junto, que é o Flanantopias, que fala das heterotopias de Michel Foucault, que é buscar espaço dentro do espaço, né? E aí ele fez uma narração, o Léo Brandão, ficou legal assim no início, que faz a comparação do skate com o barco, assim, né? Que é desse texto do Foucault. E aí foi sempre tentando dar uma explicada assim no que a gente estava estudando, no que a gente estava fazendo na rua e criando esses links, né? E aí na pandemia também vieram outros temas assim. E aí, quando chega em 2019, acontece a parada do Vale do Anhangabaú, que aí acabou colocando a gente numa frente mais de ativismo ali, né? Que o Anhangabaú era um lugar que era muito importante, né, para o skate desde os anos 90, toda uma noção ali de ocupação do skate mesmo ali no Vale, né, de pertencimento. E aí não teve como, porque a gente estava muito por dentro do que estava acontecendo ali, desde a primeira notícia de reforma. Eu já falava com o Marcelo Formiga, que é um skatista ícone ali do Vale, e eu falava, Formiga, vamos se juntar, porque o skate tem poder se juntar a galera, né? O pessoal do skate ficou muito mais próximo depois da reforma da Praça Roosevelt, porque depois de todas essas coisas de enforcamento e proibição e não sei o quê, até então eram grupinhos separados, mas tinha um bem comum ali entre todo mundo, né? Que era essa coisa de conquistar os lugares mesmo e pô, não tem nada demais, né, andar de skate ali na praça. E aí a gente foi defendendo. E aí o ápice foi esse rolê do Anhangabaú, que a gente precisou fazer manifestação, petição online, um monte de coisa.
Óbvio que a gente não conseguiu barrar a obra, mas aí o que a gente conseguiu foi tem até uns documentários que a gente fez, assim, que chama Valeiros, que é um documentário mais longo, tem 1h20, que fala do antigo, né? E aí tem o Pedra sobre Pedra, que conta um pouco sobre a construção do memorial do skate no Vale do Engabaú, que é basicamente, depois de muita insistência, a gente conseguiu que mantivesse o material do anterior, né? Que era um granito muito bom. A gente sempre bateu nessa tecla do material, né? E aí, em conversa com o pessoal lá da prefeitura e da São Paulo Urbanismo, na época saiu na mídia também, então acho que isso ajudou eles a darem um pouco de voz para a gente. E aí a gente conseguiu que tivesse esse... Para eles chamam de uma área de skate, né, até uma pista, mas para a gente é um memorial, porque ele respeita as características da obra da Rosa Clias, né? O Rafael Murolo, que é o nosso amigo que trabalhava na São Paulo Urbanismo, ele até está aqui. E ele foi essencial nesse processo todo, porque ele conseguiu fazer uma réplica, como se fosse... Eram 4 arquibancadas, né? Então, o Rafael pegou o projeto original da Rosa Clias e conseguiu fazer um bolo, assim, um mesclado de tudo mesmo. E aí é um lugar assim, se vocês forem no Anhangabaú, é um lugar que provavelmente está sempre com gente, assim. Aí o Anhangabaú inteiro, aquele mar de concreto, né? Aqueles chuveirinhos lá que não funcionam direito, também é um lugar todo gradeado. E aí, chegando no memorial, tem aquele palanque, assim, né? Que é com a pedra original do anterior, ali da Rosa Clias e tal. E a gente fica feliz, porque é bonito ver hoje em dia todo mundo andando ali, e aí passa por um monte de treta de parceria público-privada, que a gente também veio aprendendo, né, nesse tempo todo, e a gente não concorda. Várias vezes já tentaram fechar um memorial mesmo ali, né, já colocaram um barco lá numa festa. Totalmente. Aí a gente tenta fazer essa manutenção constante, né, desse rolê do Anhangabaú, mas isso é um braço do Flanandes. A gente continua fazendo os outros vídeos também. Tem aquele que até o zine que a gente fez com o Sob Influência, que foi o primeiro zine que a gente fez junto, que é do vídeo Zonzo, que é de 2019. Vou mostrar aqui. É o primeiro zine assim, que a gente fez com Sob Influência. Aí tem algumas fotos das sessões que a gente fez, né, inspirado naquele Francesco Carreri, do Walkscapes, que tem uma parte que ele fala da cidade de Zonzo, né, que é uma cidade imaginária, assim, que é um rolê meio se perdendo, assim. Então a gente foi atrás de uns lugares que a gente não tinha muito conhecimento. E aí tem a ver com essa coisa da conversa de hoje do improviso, né? E aí foi isso. O que mais? Já me perdi já. Aí esses rolês do Vale. Aí veio a pandemia, a gente fez vídeo inspirado no Deleuze, que é o Rizomas, que foi da hora também, porque a gente fez uma parada bem de colaboração subterrânea, né, para seguir o conceito do rizoma mesmo. Então, as pessoas mandavam imagens, né, como a gente não estava podendo filmar, a gente fez uma campanha ali para o pessoal mandar imagem do Brasil inteiro, até de fora, assim, e aí ficou bem da hora. E é sempre nessa pegada de coletiva. Um amigo faz uma música, o outro faz arte. Tem o André Porto, que é um amigo nosso que faz as animações, que eu acho que dá um up assim, nos vídeos, né? Fica com uma cara bem mais profissional, porque eu vou fazendo mais no roots ali, né? Do jeito que dá para fazer. Mas aí tenta não desanimar, não, mesmo desse jeito. Às vezes até dá ânimo, sabe? Fazer mais no roots. Quando é uma coisa mais muito certinha, já fica... Então, a gente vai tentando manter aí. Aí, recentemente, rolou uns rolês de cultura também. A gente conseguiu passar num edital que a gente pode utilizar uma residência artística lá na Vila Itororó. Até se alguém quiser conhecer aí um dia. A gente vai ficar lá até julho desse ano. Então, são pequenas conquistas assim cotidianas que vão rolando, que vai dando up na gente ali de produto. Às vezes a gente faz collab com marca, para ir celebrando cada vídeo novo que sai. A gente fez um livro do Vale também, né? Bem quando destruíram o Vale, a gente se juntou ali, pegou depoimento de uma galera que andava no antigo, pegou a carta que a Rosa Clias mandou para a prefeitura na época, que é pesada, assim. E foi... Então, é sempre nesse processo de pesquisa, mas bem assim, sem muito método, sabe? Vai indo. E aí as coisas vão saindo, porque tem muita colaboração, e parece que, por ter essa força coletiva, as pessoas querem que dê certo, sabe? Então, tem muita gente que tem um trampo foda e fala, não, eu quero ajudar vocês, tipo, eu vou diagramar o livro, eu vou doar uma foto para vocês. Tinha muita foto do Vale que
é uns caras que tirava foto nos anos 90 e virou uns fotógrafos assim, fodão, né? E eles falaram, não, pode usar, se for para esse fim de homenagem, pode usar tranquilo e tal. Então, tudo nessa onda, assim, bem de se ajudar mesmo. E a questão da música também, eu também piro muito assim nas trilhas de, tipo, tentar passar alguma coisa com as músicas também, né? E por isso também sempre tentar usar o som da galera que anda com a gente, que aí tem uma coisa ali da gente mesmo, né? Então, acho que é por aí. Aí a gente pode continuar, né? Que eu já estou meio perdidinho. Beleza. Valeu, galera. Qualquer coisa. O lance é justamente a troca aqui. Eu acho que circular o microfone, enfim. Fiquem à vontade para colocar qualquer coisa, continuar a fala deles, interromper, questionar, discordar. Vai alguém aí? A gente pode passar. Sabe o que eu pensei? Até que poderia passar o primeiro, o embrião, que ele é mais curtinho, que é o das tretas lá e tal. Ele chama Ser do Centro. Porque a gente ia passar o que é um mais longuinho. Vamos passar esse mesmo. Ué, cadê o num lock aqui? Será que às vezes quando coloca alguma parada assim não usou o teclado? Acho que agora voltou. Senha incorreta. Ah, acho que pode ser esse. Vamos passar só o comecinho, que fala desse balé da boa calçada e tal. A gente põe no fim. Sob aparente desordem da cidade tradicional, existe, nos lugares em que ela funciona com o tempo, uma ordem surpreendente que garante a manutenção da segurança e a liberdade. É uma ordem complexa. Sua essência
oscilações. Some things are said so often that nobody thinks of what they mean anymore. For instance, for years we've been hearing, take the children off the streets. Off the streets and into where? Mas por que não pensar a cidadania nas ruas? Pensar o direito à cidade para esses jovens, como acomodar eles nesse espaço e promover uma boa convivência no espaço público. Então, ao invés dessa perspectiva repressora, ou até mesmo dessas estratégias, ficar apenas construindo o que está achando que vai tirar das ruas, vamos pensar também, além disso, né, em como promover uma cidadania nas ruas, né? Como promover a eles o direito à cidade. Então, aí a gente escolheu esse vídeo para passar um trechinho porque ele sintetiza um pouco do início ali. Esse fim é do Jean Machado, né, que é o professor lá de Montes Claros, de antropologia. E ele sempre está nessa onda assim, de tentar ficar na ponte com a gente ali para justamente juntar esse lado de quem está mais no rolê de rua e o lado da academia. E tem rolado muitos avanços assim, de participar até de uns congressos, assim, tipo, sem exatamente ter um título de doutor e tal. Então é muito legal essa parte dele. E esse fim do vídeo, que é um molequinho remando, acho que tem a ver com a parte do improviso, né? Porque a gente não... Essa época a gente ficava com a câmera sempre na mochila. Então, assim, tudo que acontecia, porque a gente sabia que ia acontecer coisa imprevista na rua, né? Porque quando você sai para filmar na rua, ainda mais filmando skate, né? Que o pessoal meio que tem uma simpatia, assim, às vezes até de incentivar e tal. E aí, nesse dia, essa criancinha remando, assim, bem num esquema de brincadeira mesmo, né? A gente estava ali na praça, né? E aí a gente pensou, nossa, perfeito para terminar um vídeo, né? Que está falando sobre a improvisação do balé da Boa Calçada e tal. E aí ele estava lá, a gente falou com a irmã dele, que levou ele para brincar na praça, ela liberou a gente filmar ele uns trechos assim. A gente ficou dando várias voltas na praça, e aí acabou usando no crédito ali e tal. E é isso daí, galera. Valeu. Não, tá de boa, sem microfone. Tá de boa? Tá.
canal a gente trocou agora para Flanantes. Antes estava no meu nome o canal, mas eu consegui trocar lá na inscrição. Flanantes. E é muito louco, né, que antigamente, a gente for pensar em Caquari, pensar em Roosevelt, os lugares ociosos, se você for pensar, se for até no Vale da Gabaú, ou na época do Vale da Roosevelt, antiga, o lugar ocioso quem usava era skatista, né? Tipo assim, então era mais de boa ter um skatista ali pra ver a galera passando do que não tem ninguém ali. E aí o Vale foi a mesma coisa. O Vale antigamente ele era ocioso, sou de Manaus, cheguei aqui em 2010 e o Vale era muito ocioso. Eu era de Manaus, via aqui uma cidade doida, tipo Megalópole, e falava, nossa, que loucura é essa do Vale aqui. E ele é um lugar ocioso que quem usava lá era os skatistas. E várias vezes a gente, tipo, skatista como uma pessoa que tem empatia, via as meninas tipo passante, claro que tem uns cuzão, mas tem sangue bom. E isso, esse lugar ansioso, a gente faz a gente, né, transmitir o que é de verdade, né, como o Vale hoje em dia. O Vale hoje em dia não é uma pista, não é uma pista fechada. Todo mundo ali, um ringue. É aberto, você pode sentar ali do lado, trocar uma ideia e conhecer uma pessoa e ver a pessoa usufruindo do lugar. Né? Isso é legal pra caramba. Eu queria perguntar isso também de você. O que você acha aí, né? Sobre isso? Se esse lugar é ocioso, skatista, vale. Depois dessa pergunta aí. Faz mais uma aí. Pode ser, junto com a sua. Eu ia perguntar para vocês dois, tipo, por exemplo, eu queria saber como funciona esse lance da necessidade de criação, por exemplo, tanto no lado da pesquisa quanto no lado do skate. Você enxerga alguma coisa não, você fala, pô, poderia criar alguma coisa. Bom, os vídeos do Flanantes, ele é bem voltado tipo, à política e eu pude acompanhar, né? E aí eu queria entender assim, como, quando está nesse processo de pesquisa, né, tanto para Malu quanto para vocês, de onde que surge, sabe? Tipo, as referências, é uma referência que vocês estão estudando na hora, que vocês, pô, posso incluir nessa pesquisa. Vou comentar, que aí depois o Murilo já... Poxa, para mim, assim, igual eu coloquei no começo, não é nada linear. E aí quem me conhece, tem amigas minhas aqui, sabem que, assim, às vezes também minha cabeça é tudo ao tempo todo, muita coisa, e, assim, 1 milhão por hora. E aí eu costumo falar também que quem pegar meus cadernos, meus blocos de nota, posteriormente, ó, tá feito, porque tudo eu vou tomando nota. E aí eu acho que tem isso também, tanto como uma, sei lá, uma metodologia, mas uma forma do processo de pesquisa aí criativo, mas tudo eu tomo nota, assim, e não por uma rigidez, mas porque, pô, pensa isso aqui, anoto. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma frase, às vezes é um rabisco, enfim. Então acho que isso também vai me ajudando a, em certa medida, ter um repertório que, às vezes, ele, no momento que eu preciso, ele não vai estar, mas depois, no subconsciente, ele aparece e vem, e aí eu estou fazendo algum projeto, sei lá, de uma curadoria X, ou então com uma comunidade, um território vulnerabilizado, Y, enfim, e aí isso vem à tona de alguma medida, e aí, igual eu falei, seja de qual ordem for, seja música, audiovisual, literatura, da arquitetura propriamente dita, enfim, então... Acho que é por isso que eu coloquei um pouco também que eu me encontrei nessa miscelânea, né, como essa professora canadense coloca, porque até o Murilo falou também que não tem método, né, mas aí eu fico pensando muito assim que é isso, assim, esse mix de um monte de coisa, né, como método, e isso não significa que não tem rigor, né, o rigor do conhecimento, né, ali, é sofisticado, tá ali nessas curvas, nessas não formas, e, enfim. E aí, o meu processo, né, como eu falei, não é linear também, só que aí eu tenho tentado entender, né, porque é uma constante negociação aí também, assim, entre como que a gente sobrevive, né, aí eu estou falando, né, nesse mundo, e como é que a gente faz grana, mas como é que a gente equilibra, então, né, esses desejos, esses projetos, enfim. Então, dando essa volta para dizer que eu vou pegando de tudo, assim, e aí tenho meus cadernos, tenho meu bloquinho de notas no celular, tenho, enfim, rabisco, coisa, e aí tudo isso, no final das contas, vai aparecer em alguma experiência, alguma prática, assim. Acho que é isso. Só para comentar ali o que o Maicon falou,
Que o skate tem, ele faz, sem querer, ele faz essa manutenção, né, dos lugares. Não é uma coisa que é proposital, que tipo, pensa, mas acaba deixando um pouco mais seguro. Aqui o áudio estava um pouco ruim, mas nesse começo do vídeo fala um pouco disso, sobre que o balé da boa calçada, né, que a gente compara com o skate, ele mantém essa manutenção dos lugares e por isso que chama sob aparente desordem, né? Porque parece que é uma bagunça, mas na verdade tem uma certa organização ali. E aí do método, né, da pesquisa, você falou, Michel, putz, eu não sei, velho, é muita curiosidade mesmo, igual a Malu, é inquieto, e aí vai se empolgando, assim, vai tendo estímulo, ver coisa nova, tem uma coisa, sempre tem que ter coisa nova, assim, estou sempre vendo alguma coisa, aí, às vezes, agora não mais, mas, por exemplo, os primeiros vídeos, eu estava editando um já pensando no próximo, assim, sabe, porque parece que quando termina de editar ou quase terminar, para mim já acabou. Só que aí vai ter todo o ritual, lançamento e, né, aquela coisa. Aí vai para o YouTube depois e tem outro lançamento que é o da internet. Aí tem a interação com o público, né? Mas eu sempre já estou pensando um pouco na frente, assim. Nos últimos anos eu estou um pouco mais calmo e também vai acabando um pouco as referências, né? Que aí tipo você fica bebendo um monte. Paula Berenstein, nossa, ela fala disso, disso, disso. Aí você vai atrás de tudo, aí vai levando para outras coisas. Mas a mesma coisa, é uma questão de inquietude mesmo. Aí tem os rolês que acho que eu não falei aqui, mas do Anhangabaú Memorial tem o Vale Lovers, que é só vídeo do Memorial, e é a brisa do samba com o Partido Alto, que a comparação da essência do samba com, teoricamente, a essência do skate, talvez, que seriam os caras que andavam por amor, dos anos 90, ali, que o Vale, hoje em dia, é uma nova geração que gosta de andar no Vale, mas antigamente não, era um lugar que era mal falado, tipo, nossa, não dá para andar nesse lugar, é muito ruim, não só pela materialidade, mas pela radiação que chamam, né, no skate. Nossa, esse lugar tem uma radiação zoada, tipo, é radiado, um lugar radiado, e todo mundo falava da energia do Vale, do antigo, né? Então pouca gente andava no antigo, assim, você via que os caras gostavam mesmo. E aí tem essa comparação, e aí houve um samba novo, que é velho, na verdade, porque é de outras épocas, e aí empolga, porque aí já fala, nossa, imagina tal caminho com esse som aí. Então é cabecinha ali, né, agitada. E aí também é uma coisa que vai me motivando a levar a vida também, porque assim, a vida fica chata, né? Você não está fazendo alguma coisa assim que te empolga, né? Fica só nesse corre de grana total assim. Então eu até desanimo quando eu não estou fazendo vídeo assim, eu fico meio desanimado. Então aí eu desconto no skate, né? Eu fico andando de skate adoidado, mas assim, geralmente eu gosto de misturar os dois, assim. Então, é por aí. Só comentar uma coisa, né, que também acho que faz parte desse processo de pesquisa em si, que acho que a gente tem em comum, que é a cidade mesmo. Então, tipo, a cidade... Parar, sei lá, às vezes eu tiro um dia aleatório e coloco isso como essa prática ali também de captar essas referências, de entender, de renovar, de refrescar as ideias. Então, tipo, às vezes sento, observo, troco uma ideia, vejo uso, vejo apropriação, e aí, por si só, já me permite entender tanto no plano material ali do projeto, quanto nesse plano, né, social, cultural, enfim. Então, a cidade, acho que é essa plataforma, entre aspas, digamos assim, né, que traz para a gente vivo e dinâmico ali também essas referências, né, e essa prática o tempo inteiro. Acho que é isso. Cada capítulo, por exemplo, cada capítulo do Balanço e Fúria é uma explosão de conteúdo, né? Que é uma conversa, sei lá, de 1h30. E né, esses links que o Rodrigo faz, assim, dos assuntos, tipo, o convidado não é falando de você, é tipo, você foi falar de Sun Ra e, né, os papos vão além. Daí vai o Césper, não vai falar dele, vai falar de uma coisa que ele sabe. O do Kamal também é muito louco, então, tipo, várias fontes, assim, né, que vão alimentando ali. Uma criação alimenta outra criação, né? E a gente está nesse momento de todo mundo estar mais perto, assim, né? Quem está fazendo esse rolê mais independente. Eu vejo isso, tipo, uma galera que nem a gente fazia um rolê lá no Ideário, né? Faz um tempão, 2016, a gente se reencontrou agora. Então, acho que esses links, assim, né? Não sei se ouve, sem microfone lá fora. Tem um lance de ser curioso pela cidade,
muito clássico, que é essa ética do malandro, né? E a gente se fala muito, principalmente no samba e em vários outros espaços, hoje, inclusive na academia, dessa ética do bom malandro. E o malandro ele tem essa característica desviante, ele está sempre nessa deriva, mas vejo que o skate ele sempre tem uma tensão entre a abordagem policial e toda essa dinâmica de autoridade, né? E como se distensiona essa questão do bom malandro contra a autoridade e essa visão de bandidagem que existe no sistema policial, enfim, na militarização assim dos espaços? Nossa, eu acho que vai mais no sentido da galera estar bem informada, sabe? Para tentar trocar uma ideia ali com a autoridade, na moralzinha mesmo, e saber mais ou menos a lei, né? Que nem todos esses embates que acontecem de skate, assim, sei lá, a molecada parece que está um pouco mais antenada hoje em dia, assim. E aí o guarda fica meio, caralho, eles sabem, né? Na época da Roosevelt aqui, eles estavam proibidos andar no andar de cima, mas não tinha nada de lei, não tinha nada de decreto. Era uma coisa de associação de morador, só que é através dessa rede de informação de falar, não para de andar, tipo, troca ideia com o guarda. E aí o GCM fica meio, caramba, né? Eles estão reagindo, né, com argumento, às vezes. E aí eu acho que, nesse caso do skate, é isso. Mas eu acho que também vai da gente, eu sou um pouquinho mais velho, já que é uma molecada aí, conscientizar de, tipo, que você não é dono da rua também, tá, sabe? Tipo, porque a molecada é muito folgada. Tem várias tretas aqui no Vale Novo, de, tipo, a galera sai do trampo para fumar um cigarro, e os moleques, tipo, não, a gente tá andando aí, não sei o quê. Esses dias tinha eu não sei quem é ainda direito, mas rola um mapeamento, assim, um menino de Maringá, que ele falou isso pra moça, tava fumando cigarro, ela no horário de serviço, mó trampo árduo lá, sei lá, aqueles prédios do Vale, e aí ele falou, não, a gente tem licença para andar nesse banco. Olha as ideias! E aí eu encontrei o Michael, o Baraka tava no dia lá, né, o Michael, e aí, tipo, eu encontrei a mulher no dia seguinte sem querer, que ela também estava no mesmo banco que ele estava lá de novo, tentando uma outra manobra. E aí ela falou, não, ele foi muito folgado, eu fiz questão de não sair do banco. Ela falou para ele assim, você tem a licença? Então me mostra. Aí ele ficou como, né? Sei lá, deve ser mais novo ali e tal. Aí baixou a orelha um pouco, mas acho que nesse sentido de tipo, beleza, é um malandro, tá bom, mas, né, vamos se respeitar ali, porque tá todo mundo usando o lugar, né? Essa coisa do, sei lá, de querer ser dono, assim, dos lugares, acho meio... Tá todo mundo ali para usar, né? Não sei, acho que passa muita coisa na cabeça, mas eu penso que é isso, o malandro é aquele que também sabe observar e sabe escutar, né? Então, sabe escutar para conseguir, em certa medida, negociar e articular alguma coisa. Então, eu vejo a malandragem nesse sentido também, e aí poderia falar aqui que eu aprendo até isso com o Exu, com essa outra relação também aí, né? Que é esse jogo aí, enfim, o jogo de cintura, né? E como, né, o Murilo falou também, né? Uma negociação é uma escuta, mas é também entender que tem limites, mas dentro dos limites a gente pode achar possibilidades, né? E aí acho que essa palavra, por si só, malandragem, né, me remete muito a isso, né? Esse jogo de cintura, a esse talvez comer pelas bordas ali assim, e aí eu gosto muito de pensar, né? Eu me vejo muito nesse lugar trabalhando no entre e na borda, porque aí é onde eu consigo, aqui eu entendo onde eu posso, onde eu não posso, aqui eu consigo, né, articular no meio e ouvir, enfim, então eu acho que tem essa malandragem aí. E aí o Murilo citou, né, o João do Rio, trazendo, né, diretamente essa influência também, né, do Luiz Antônio Simas, que, né, traz essa alma também, e ele fala um pouco disso, né, dessa traquinagem aí no dia a dia, no cotidiano, né, dessa potência da rua que se dá pela alteridade de fala, né. Então, acho que é saber negociar o tempo inteiro ali, ter essa escuta, essa visão ou qualquer outro sentido que faça sentido, atento mesmo. Quer passar um vídeo depois? Não, eu acho que depois eu passo mais para o final, que eu vou passar um vídeo também só para também
passar, então. Para materializar um pouquinho assim do que eu estou falando também como pesquisa aplicada. E aqui, no caso, é um vídeo de um... Peraí. E a Uninove te prepara para estar à frente de tudo. Das melhores tecnologias e inovações do mercado e dos... Só contextualizando, esse é o vídeo de um dos projetos da Cidade de Quintal, no qual eu coordenei a pesquisa. E aí, como eu falei também, só para dar uma materialidade aqui para vocês, são projetos, né, de diferentes linguagens. Nesse caso, né, a gente fez pinturas murais aqui as crianças são felizes numa rua aqui, inteira. gente, graças a Deus, é muito tranquilo. É liberdade, né, de morar num bairro próximo à maré, de ter contato com o mar. Peixe, camarão, siri, sururu, mexilhão e assim vai indo. Aqui é cultura, tradição, é o polo gastronômico, né? A ilha tem história. Todo mundo aqui é guerreiro, todo mundo colhe o suor nesse lugar. Até quem não é da Ilha das Caeiras quer entrar, tá vendo? Quer vir pintar nossa entrada aqui e deixar tudo mais bonito. A cultura local pintada na parede, um empoderamento muito grande para a comunidade, né? Pessoas, recursos e paisagem, eu acho que coloca que as pessoas também são parte dessa paisagem, né? E que o turismo ele é movido por pessoas também, né? Enfim, só contextualizando um pouco mais, esse é um projeto realizado em Vitória, no Espírito Santo. No canal da Cidade Quintal tem outros vídeos, outros projetos também que a gente fez. Mas aí eu acho que só puxando um tema, aí, mais uma conversa, que acho que o vídeo traz também, e até pelo que a Fabi comentou, perguntou também da malandragem, para fazer uma coisa assim também, são muitas pessoas, e de diversas instituições, de diferentes ordens ali envolvidas, então é difícil, assim, tem muito conflito, muita conversa. E aí o que eu fico pensando muito é que assim, o problema não é ter conflito. Pelo contrário, né, eu acho que isso é massa, assim, é lidar com conflito. O problema assim, acho que é como a gente entende e está disposto a lidar com ele, né? Enfim, eu acho que quando a gente vê que tem alguma coisa conflituosa, a gente já dá um afastamento e tudo mais. Enfim, então eu fico pensando muito nisso também, nesse lugar do conflito, como esse estímulo aí também para seguir fazendo, né? Para seguir fazendo. E tem, nesse caso também, acho que dá para conectar, né, com o que você falou agora há pouco, porque quando a gente lida com pessoas são mundos diferentes, enfim, são entendimentos diferentes, expectativas diferentes, e tem sempre um lugar também de uma expectativa na gente ou no projeto, seja o que for, como se isso fosse resolver, né, um problema que não é nosso também, né? Então ter essa calma, essa paciência também de entender que isso é parte de várias outras coisas, né? E aí as práticas coletivas, né, também acho que ganham esse impulso. Oi, boa noite, eu sou o Edil. Eu queria... o título do evento me chamou muito a atenção, né? Que é Viver contra a Cidade, né? Experimentos e improviso, né? Eu queria o que é exatamente isso, sim, né? Foram vocês dois que decidiram o título, enfim. Mas eu gostei, bom, de qualquer forma, desenvolver, se vocês pudessem desenvolver alguma coisa a partir disso, porque contra a cidade como assim, né? Em quais dimensões, né?
como que é isso, que a questão se tem propósitos diversos, enfim. Beleza? Esse lance do viver contra a cidade é que o contra ele está entre parênteses, né? Então pode ser viver a cidade e tem a oposição viver contra ela. Eu acho que era pensar no que significa viver a cidade, quem vive a cidade e quem vive contra a cidade. Eu acho que tem as pessoas que insistem em estar na cidade enquanto a cidade tenta colocar elas para fora. Então, se um moleque é enforcado na Roosevelt porque está andando de skate, a cidade está querendo que ele saia dali. Então, ele está tensionando essa barra de... enfim, que impede ele de ocupar aquele espaço, mas ele tenta perfurar essa barreira. Sei lá, mano, isso vem desde sempre. O que era Tiririca, capoeira. O Vale do Anhangabaú, eu acho que é um espaço emblemático, porque acolheu o rolê do break, do funk, depois os punks, depois o skate. Então, é meio que um centro magnético dos excluídos ou dos, enfim, que querem estar na cidade sem consumir e sem trabalhar. Então, se você não está na cidade consumindo ou trabalhando, provavelmente a cidade vai querer que você vaze dela. E existem esses corpos que tentam perfurar essa barreira, e perfurar essa barreira não é viver a cidade, porque você precisa improvisar para sobreviver a ela, para sobreviver à polícia, para sobreviver ao espaço privado que bota segurança para você correr. Enfim, eu acho que, quando eu pensei nesse tema, era meio que para colocar em oposição do que significa viver a cidade mesmo. Então, às vezes, algumas pessoas só brigam com a cidade o tempo todo, no transporte público, quando elas estão no centro, quando elas estão, sei lá, talvez se sintam seguras só no próprio bairro, onde seus pares estão ali, entendidos de como lidar com aquela dinâmica de comunidade. Enfim, era mais ou menos isso. Só fazer um comentário também, que quando o Rodrigo me convidou, e é isso, tem várias palavras aí que são comuns à minha pesquisa, e comuns que eu estudo, mas aí, quando ele me convidou também, já me estimulou outras coisas, né? Já me fez pensar em outras coisas. E aí, acho que na própria chamada, né, tinha alguma... subverter a armadilha da cidade grande. E aí, acho que isso também responde o que é esse contra, né? Que, sei lá, não vou falar, eu acho que nem cabe aqui agora, mas se a gente for olhar esse histórico, né, a história do teoria urbana, planejamento urbano, etc., e toda essa relação, né, eugenista, higienista, pautada sobre uma lógica da racionalidade por si só, né? Enfim, tudo isso é uma política, não deixa de ser uma política de morte. E aí, novamente, também, acho que é outro assunto, ou rende outras coisas, mas quem são essas pessoas que estão morrendo mais em função de uma ordenação que sugere ter ordem, que sugere ser ordenada, mas por alguém. Quem é esse alguém, né? Enfim, então, eu acho que subverter essa armadilha da cidade grande é pensar, né, pensar aí contra essa pasteurização, né? Vou pensar a crítica ao urbanismo modernista também. Enfim, dá para falar de várias outras coisas aqui, assim, em relação a isso. E aí, pensando em improviso também, né, na verdade, pensando nas práticas coletivas, acho que, como eu falei agora há pouco, acho que é esse impulso para que haja haja essa transformação, haja essa subversão na prática, ali no dia a dia, na cidade, né? E aí eu estou falando aqui do improviso, referenciando músicos. Aí, por exemplo, um aqui que eu lembro, que eu me inspiro muito, é o Adada Léo Smith, que é um músico do free jazz dos Estados Unidos, e ele fala muito sobre improviso, sobre essa necessidade criativa, assim, da música. Eu uso isso, enquanto arquiteta, minha mente inquieta, meu corpo sônico, pensando, mas o improviso está também, né? Quem sai lá da quebrada vai pegar o metrô lotado, vai passar por uma rua... na verdade, tem que passar por uma rua X, que às vezes é agressiva, é violenta, vai entrar num edifício, tem que entrar num edifício, né, que às vezes é hostil, tudo tem, né, e acaba caindo também um pouco nessa lógica que da cidade pensada apenas nessa funcionalidade, nesse pragmatismo, enfim, eu acho que sugerir assim, quase que num esvaziamento de alma, assim, sabe, da coisa, que aí você esquece que seu corpo está ali, você esquece que você está ali. Então, eu acho que o improviso é isso também, né? Então, o improviso, o experimento. E aí, vou só deixar também aí que
Mas também tem acho que uma condição do improviso, né? Assim, o James Baldwin fala, tem um trecho, enfim, que ele comenta, né? Quem está permitido a improvisar? Porque é isso, a gente tem isso inscrito no corpo, está fazendo no dia a dia, mas não é todo mundo que vai poder andar improvisar, andar meia-noite ali, ou então bater de frente com uma moradora e falar assim, não, eu posso andar aqui. Né? O improviso, assim, a gente tem, por mais que a gente tem e quer, tem, né, aí, né, colocando agora também nessa dimensão racial e de gênero também, né, tem essa questão do improviso aí também, né, quem pode ou não improvisar. Só para comentar o título também, eu acho que a ideia do Rodrigo foi mais no sentido de viver a cidade, só que viver a cidade é a nossa maneira e contra o que eles tentam nos impor, né? Essa coisa do poder que vem de cima, que é esse controle social, essa coisa que agora São Paulo está passando neoliberal total, assim, né? Tudo está fechado, tudo está cheio de grade. Tipo, foi de uns anos para cá que isso começa a ficar mais forte, assim, né? A gente até fez um vídeo inspirado no Michel de Certeau, que chama o livro A Invenção do Cotidiano. Aí ele faz uma diferenciação entre as estratégias e as táticas. Eles falam que as estratégias são dos poderosos, dos políticos, do poder público, essa coisa de controle, e a tática vem do de baixo, do fraco. Até o vídeo a gente termina com uma frase dele que é... Como é que era? Que a tática, ela age na ausência... A tática é a força do fraco, ela age na ausência do poder. Então, a gente usou para skate, mas aí pode ser para pichação, para, sei lá, festa de rua, uma roda de samba informal, sei lá, qualquer coisa que vai agir na ausência desse controle, né? Então, acho que esse sentido do título foi nisso, né? Por isso que o contra está entre parênteses, né? Que é contra o que vem de cima, assim, né? Essa desobediência mesmo, que é o que mantém a gente ativo, né? Que, tipo, é a beleza que a gente vê no cotidiano, esses escapes, né? Tipo, como dribles, assim, tipo, que se relacionam ao improviso também, né? Essa coisa não planejada ali, mas que sei lá, acho que isso daí. Enfim, tem um lance na Itália, nos anos 70, que a tática dos italianos durante as greves era fazer ocupações de espaços públicos. Essa era a tática sempre. E eles falavam muito sobre essa questão da metrópole, que a cidade, quando a gente fala cidade, a gente pensa um espaço cheio de prédio, etc., né? Mas a metrópole, para eles, não era isso. A metrópole é uma imagem quase de Deus, assim. Ela é onipresente, ela é onisciente. A metrópole está sempre regulando o seu comportamento. Se você pode sair da metrópole, você pode sair da cidade, mas você não sai da metrópole. E nesse livro do Marcelo Tari, ele fala sobre isso, sobre essa condição de que essa pessoa que está tentando com a própria vida renegar a metrópole, ela cria outro espaço só com essa estratégia, com essa tática, aliás. De renegar a metrópole, ela cria a periferia. Então, se a metrópole é onipresente, a periferia também. Então, onde está a metrópole, está a periferia. E é doido pensar isso, né? Porque isso esse lance que eu falei do bom malandro, é que o bom malandro ele é uma ética, na verdade, né? Ele perpassa várias formas de fazer. E essa ética da periferia também é isso, né? Ela perpassa várias formas de coabitar espaços, seja no skate, ou seja na pesquisa, ou seja no jazz, ou seja lá o que for. E outro comentário sobre esse lance da improvisação é que uma das coisas que é mais difícil nas pessoas que se aportam dessa questão do improviso é a seriedade disso, né? Porque muito desse lance, improviso ou experimento, carregou uma alcunha de algo não sério, algo desimportante, sem método, mas literalmente são pessoas criando um outro método, um novo espaço de liberdade de fazer, né? E você falou de James Baldwin, tem essa frase que eu não lembro de quem que é de quem era a frase? As serious as your life?
sei lá. Enfim, é alguém, não sei se é o James Baldwin, não lembro. Mas foi perguntado para ele, tipo, nossa, mas você é um músico muito bom, tipo, muito múltiplos instrumentos, muito conhecimento, não sei o quê. Por que você faz improviso? Ele falou, tipo, o improviso é tão sério quanto sua vida, assim. E é muito doido isso, né? Que todas essas práticas da malandragem, da estratégia contra a metrópole, do ataque à metrópole, a recusa à metrópole, são formas de improviso e são tão sérias quanto a própria vida, porque são pessoas usando o recurso do corpo para aquilo, né? Isso é sério. Não, é só comentar que e reforçar, né? Que é isso, assim, são várias coisas ao mesmo tempo e tem rigor, né? Tem um conhecimento. E eu ia falar outra coisa, esqueci, que eu fiquei pensando. Que, enfim, porque costumam atrelar a isso, né? Tipo, ao free jazz, a esse lugar que não tem, né? Não tem algo ali, a essa miscelânea, que não tem algum conhecimento ali. Pelo contrário, né? Lembrei que aí o que significa para mim é que também isso simboliza que, sobretudo, isso é uma condição ética e estética, assim, de existência, né, de entendimento de mundo e de fazença também de mundo, de cidades ou o que quer que seja, né? Então é sempre de mão dada ali essa condição ética e estética das coisas também. E não, é só um outro comentário que eu também pelo que a Fabi falou, que eu acho que é importante falar, né, que aqui eu pelo menos, né, nesse momento estou falando da cidade circunscrita também nessa condição dita urbana, que também, entre aspas, aqui para não discorrer tanto sobre isso, mas é isso. Acho que dá para pensar viver esse contra até, né, de diversas formas. Ali, rolê periferia, mas rolê também, se a gente for pensar o rural, né, como que também essa cidade chega e essa cidade urbanizada chega e, enfim, condiciona, muda. Enfim, acho que dá para pensar a cidade de várias formas. O meu recorte aqui, né, foi essa discussão também circunscrita nesse espaço urbanizado e entre várias outras coisas. Sim, sim. Eu acho que é essa inquietação também, né, por isso que eu falo, assim, de pensar essas práticas também, não só como essa condição de resistência, né, e não que isso não seja importante, não estou falando isso, mas colocar esses lugares, as pessoas, como produtores ali de reflexão e, né, estou pensando aqui, estou fazendo, e é tão bom quanto, é tão importante quanto, né, e não só não colocar nesse lugar estático ou, né, tá ali, tá resistindo, não, sabe? Eu acho que tem muito mais ali, tem muito mais para ver. Então, não tenho mais nada para falar. Quer dizer, desse assunto. Mas alguém quer dar um parecer? Sinta-se à vontade, porque a ideia desse espaço, acho que é justamente estabelecer essa troca, assim, não é nem tanto pergunta e resposta, é conversa, assim, e é um espaço para erro e acerto e aprendizado. Oi, eu sou a Larissa. Eu acho, sei lá, só compartilhando também. Eu estava pensando muito em questões assim, o que eu perguntaria, mas o assunto vai discorrendo e a gente vai se conectando e aí a cabeça vai acompanhando. Eu acho que esse espaço de você ocupar a rua, que é meio óbvio, né? Mas ele vai ganhando significado para mim, pelo menos, que sou uma pessoa de periferia e do extremo da Zona Leste. O skate ele trouxe esse lugar, assim. Eu acho que a gente vai abrindo os lugares através de situações que a gente nem imagina, e aí me levou para o acadêmico de entender a arquitetura da cidade através disso. Então é muito louco assim para mim essa conexão. E aí falando do Anhangabaú, acho que é muito real assim. Eu acho que quem conviveu lá e quem entendeu o espaço, entender a arquitetura, aquela arquibancada tem todo um significado, sentar lá e lembrar do Anhangabaú antigo é muito louco. Acho que eu também acompanhei a reforma da Praça Roosevelt. Então você vê um novo significado, a época das confusões, a época da resistência da própria base policial que tem lá. Enfim, eu acho que são conexões que são muito legais e que eu estou muito feliz com a partilha e com a troca. É isso. Mais alguém? Tem alguém de fora aí que quer colocar alguma coisa? Quer falar só assim? Ninguém
Não, mas, poxa, parabéns aí, pô, sou fã do Murilo aí já faz tempo. Muito legal o seu trabalho também, ver toda a discussão que você propõe. Até queria conhecer algumas referências que você falou, mas na última rodada aí, eu fiquei pensando muito no Milton Santos, né? Quando ele coloca o conceito de espaço dele, vai para além da materialidade que forma esse vazio onde a gente está, né? Então ele coloca Ele coloca o espaço como um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações, né? Então, aí tem o Lefebvre também, tipo, origem, meio e destino de todo esse algoritmo que, no fundo, está produzindo mais valor. Então, muitas vezes, você tem essa crítica ao moderno, né? ao movimento moderno no urbanismo e na arquitetura, né? Que fala muito da funcionalidade, mas tem também essa outra dimensão que, de certa forma, a única funcionalidade, de fato, da reprodução do espaço é criar mais valor, quando a gente repara. Então, só que, por outro lado, quando a gente olha o espaço dessa forma, como ação humana, né? Como essas duas coisas, a ação humana interagindo com os objetos e, enfim, vice-versa ali, criando outra coisa que não é estática no tempo, enfim, estou me embananando aqui na hora de falar, mas tudo bem. Mas você tem esse outro lado também, que eu acho que é legal, dessa dualidade entre estratégia e táticas, né, que o Murilo estava colocando, que também é fazer espaço, eu acho. Assim. Então, você está ocupando o espaço de uma determinada maneira, vendo outras coisas, já está contra, de certa forma. A cidade, quando a gente pensa em rua, de certa forma, já vem o lugar do carro. O lugar do carro, que é esse urbanismo mais barato, que não produz contiguidades. Você loteia, deixa com terra, sem infraestrutura, e todo mundo que se vire. O ônibus é a chave de produzir essa cidade que a gente vive agora. Então, só que a rua não é só o espaço onde está o carro. A gente pensa imediatamente no asfalto, né? Tem a calçada. Só que o poder público cuida de sarjeta a sarjeta, de guia a guia. Sarjeta, asfalto, ele cuida do asfalto. Mas o lugar do pedestre é a responsabilidade do proprietário do lote. Então, já aí está muita coisa colocada, né? Dessa questão dessa funcionalidade e tudo mais. Então, não sei, eu fico muito feliz de ver assim, todo esse debate colocado, porque fazer cidade também é no cotidiano, né? Então, poxa, isso que vocês apresentam e fazem é muito inspirador quando a gente pensa a cidade assim. Bom, mas me perdi aqui, era só isso que eu ia falar, que é muito da hora. Valeu. Deixa eu falar uma coisa aqui. Esse é o Rafael Murolo, ele é o responsável pelo memorial do Anhangabaú. Você viu que por isso que deu certo, né? Que o cara é... E aí, o Murolo também, tipo... Você fazia umas intervenções, né, Murolo? Em 2008, 2009, ali. A gente usou até algumas em vídeo, assim. Murolo é parceirão. E acho que é total isso, né? Essa coisa que, porra, é só carro, né, velho? São Paulo ainda, tipo... E... É um jeito de fugir disso tudo, né? Que a gente tenta, assim, mas é o que você falou também, né? Quem que consegue, né? Porque quem mora muito afastado não consegue passar o fim de tarde ali, né? Na praça, suave, não tem como. Não consegue ir numa batalha ali, sei lá, correria do dia a dia, né? Trabalha muito. E, sei lá, eu acho que aos poucos vai melhorando, né? Com essas pequenas resistências ali, né? Mas é isso. Fazer um comentário também. Se deixar, a gente vai falar. Conversa de meio fio aqui também, né? Sentar na beira da calçada e assim que é bom. Mas você falou uma coisa no começo, e aí a colocação agora também. Você falou sobre o skate, né? Que está sempre buscando um espaço novo, mas aí eu fico pensando,
né, também mais uma conexão, óbvio. A gente tem referências distintas, tem experiências distintas, mas mais uma conexão que eu vejo é o rastro, né? Pensar e fazer a cidade pelo rastro. E aí eu costumo falar também pela brecha, né? Porque é isso, você usou, está ali, mas, enfim, aquilo tem um significado também, tem essa atribuição de sentidos, e seja no skate, seja pela capoeira, seja pelo samba, seja por qualquer outra coisa, assim. E aí, só mais uma outra consideração que eu acho que seria a minha última também, a partir também da última colocação, né, a respeito do Milton Santos, e uma super contribuição, assim, né, diretamente também nas minhas pesquisas. E aí, quando eu falo de espaço, né, que ele pode ser muita coisa, né, é por isso que aí só vou aproveitar esse finalzinho para falar de Sanha um pouquinho, que é essa relação, né, também, no meu caso também, que eu trago muito essa dimensão cosmoguiada para pensar esse espaço também, para pensar essa cidade imaginada, essa cidade de habitantes e de vidas invisíveis, e literalmente também, né, não humanas, enfim. Então, Sanha, nesse caso, me ajuda também a dialogar com Milton Santos, a dialogar, como eu falei, com Naná, com Itamar, enfim, mas Sanha me ajuda, porque ele traz um pensamento geográfico, um pensamento urbano aí também que, né, amplia esse leque da produção e dessa suposta ou dessa tentativa de ordenação ou de subverter também, de viver num mundo onde é possível existir, ter direito de existir, né? E aí tem outras coisas que eu tinha pensado de Sanha, mas aí eu vou deixar para outro dia. Eu vou deixar para o Rodrigo, aí já deixa para a gente pensar uma discotecagem comentada em maio, que aí talvez eu fale um pouco sobre... Tem um disco específico do Sanha que se chama The Magic City. E, dentre outras coisas do Sanha, é uma referência que eu tenho também para pensar dentro da arquitetura e urbanismo. Mas esse disco ele fala um pouco disso, assim, dessa andança pelo universo, assim, desses magos que no final ele vai colocar, né, que esses magos são os próprios cidadãos, assim, enfim, então esse é um poema, né, The Magic City, que também é um disco, na verdade o disco foi lançado antes, em 1960 e alguma coisa, e, o poema tem várias versões e é bem interessante, assim, que eu acho que traz essas camadas aí que foram colocadas também e auxiliam para a gente pensar esse espaço que a gente está falando aqui. Enfim. Eu acho que deu para perceber que se deixava embora, e eu acho que a coisa é justamente essa, assim, perceber que as ideias não se encerram aqui e talvez tentar produzir coisas em outro tempo, em outro espaço, em outro lugar, com outras pessoas. Apesar dessa não ser a coisa mais improvisada e experimental do mundo, eu acho que a ideia de usar esse espaço para criar motivo, para fazer coisa fora, é algo que nos motiva a ativar. E tem uma coisa também sobre improviso e experimento que a gente está na era do fim, né? É mais fácil pensar o fim do mundo que o fim do capitalismo. Tudo bem que é uma interrogação essa questão, mas o fim da democracia é o fim dos recursos naturais. A gente está vivendo esse momento de fim de formas reconhecíveis. E a gente, para mim, pelo menos, como o que eu busco, talvez ainda não tenha nome, acho que para muita gente aqui, só existe um caminho para tentar achar uma forma de nomear algumas vontades, alguns afetos, algumas intenções, que é o improviso experimento. Agora, se isso é muito experimental ou pouco, não sei. Mas é sobre essa tentativa, e o processo de pesquisa é uma dessas tentativas. Dia 12 tem outra com o Renan, 12 de abril. Quarta-feira, também é uma quarta-feira, mesmo horário, que também vai ter essa pegada. A gente espera ver vocês aqui. Não sei se o Renan quer falar desse encontro. Não estava esperando, mas vamos aí. Sou músico experimental e hoje eu tento trazer na pesquisa coletiva com pessoas, processos novos de mixagem, de composição. E eu acho que o interesse do próximo encontro é justamente esse, assim, o que a música experimental ela pode acolher, né? Enquanto proposta, enquanto diversidade, enquanto como preparar um corpo para ser um músico também.
Eu acho que todos esses interesses eles estão dentro de um álbum que a gente pôde produzir há 3 anos. Foi um processo de improvisação remoto, então era uma ideia de falar com pessoas e coletar arquivos de gravações de suas casas e trazer todo esse processo para dentro de um álbum. Então, acho que isso gerou um lugar novo para quem é improvisador, para quem está acostumado com palco, quem está acostumado com a audição das pessoas. Então, essa situação acusmática de você só poder escutar uma música e não ver quem fez, a gente vai poder falar disso um pouco. Terão mais 2 pessoas, Romo Alexis e Thiago Salas, que participaram como performers também, e como mixadores, editores. E a ideia é essa, um papo que vai rolar já já. Só agradecer e bora continuar trocando. Acho que a intenção é essa, como eu coloquei no começo também, enfim. A conversa é esse lugar mesmo de construção. Eu tenho a conversa como metodologia também, enfim, seja o que for. Então, estamos aí. Precisar, chamar, conversar, trocar, chamar para uma cerveja, um papo descontraído. Eu queria agradecer também a gente, né? Se conheceu agora, né, Malu? Fala aí, foi divertido, foi sem combinar mesmo. Fiquei curioso aí de tudo que você faz. E agradecer a todo mundo que veio, agradecer o Rodrigo, né? Aqui é um espaço novo, muito da hora, assim, acho que dá para fazer um monte de coisa, acho que eles são abertos também até para convite de, né, para coisa que venha do público, né, também. Não só que vocês proponham, mas que o público proponha também, né, que é a ideia de hoje e tal. Então, é isso daí. Obrigadão. E acho que agora, né, é aguardar as consequências, né, do papo. Cervejinha. Tem livro. A lojinha. Só para encerrar, para avisar também que aqui é um espaço que está aberto toda semana, de segunda a sábado, de segunda a sexta, das 10 às 19, de sábado, das 10 às 15. E a gente realmente está aberto a essas propostas. Assim. Tem o e-mail, tem o Instagram. Te agradece muito, muito mesmo. É o primeiro de vários, assim, a gente espera. Só para avisar mesmo do horário da loja. E é isso. Obrigado a todo mundo. Obrigada. Só um último jabá, que a gente falou de forma. Obrigado, Malu, por ter lembrado disso. A gente está falando de forma, de não forma. A gente está com um livro novo, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Formação Sem Forma, o nome do livro, e o subtítulo é Caminhos para o Fim deste Mundo. Eu acho que tem um pouco a ver com viver contra a cidade, até, porque, ao invés da gente tentar adiar o fim do mundo, a gente está querendo acabar com esse mundo. Então, esse livro, baseado muito em performance, em experimento, em improviso, em música, apresenta algumas formas de implodir o que a gente conhece para criar alguma coisa diferente. Então, esse livro está na pré-venda, está no nosso site. Em breve, a gente vai soltar mais algumas coisas a respeito dele. E é importante comprar na pré-venda, porque é isso que faz com que a gente imprima o livro. Se for muito mal, vai ser muito dinheiro do nosso bolso, que não tem. Então, é isso. Deem uma olhada lá. Tem muito Sanha, tem muita coisa legal. E obrigado. Acho que é isso. Aí tem o 20 teses sobre a subversão da metrópole ali. E ainda tem cerveja. Essa é uma outra forma de ajudar na manutenção do espaço. Enquanto a gente arruma as coisas, fiquem à vontade para ficar aqui no corredor. O Renan vai deixar a gente colocar um som enquanto a gente arruma. Então, ali vai ser a pista. Mas aí, um tempinho, só dá um salve.